Oi, gente! Sabe quando você termina um livro e você tem vontade de ficar assim, abraçadinha nele? Então, esse livro fez isso comigo. Eu vou falar hoje, dando continuidade ao projeto Irmãs Brontë, do livro Miss Brontë, de Juliette Gael. Lembrando que eu vou passar aqui as minhas impressões de leitora, mas como eu sou muito fã das Irmãs Brontë, então sempre vai parecer um pouquinho exagerado, tá? Para quem não conhece, o projeto Irmãs Brontë tem fez um ano agora, no último dia 14, a primeira postagem. E ele não é um projeto com data definida, é um projeto pessoal meu, aonde eu estou lendo não somente as obras das Irmãs Brontë, como obras relacionadas a vida e obra, a época em que viveram. Então já tem vários vídeos, eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo para quem quiser, quem ainda não conhece ou quiser ver algum detalhe de alguma obra específica. E hoje então o livro que eu escolhi esse mês foi o Miss Brontë, que foi uma indicação da minha amiga Nice Sestari, que também é leitora voraz de São Paulo, muito querida sempre comigo. Tô devendo um vídeo para falar do projeto dela. A Nice tem um projeto com a filha dela, que é minha xará, Alessandra. É um projeto que está rolando desde o ano passado também. E agora em julho eu pretendo fazer um vídeo para falar desse projeto. Nice, obrigada pela indicação. Eu comprei esse livro ano passado ainda, não tinha lido, mas gente do céu. Vamos lá falar dele então. A Juliette Gael, ela é uma autora americana e ela é uma estudiosa das Irmãs Brontë. Então já fica claro aqui no prefácio do livro que essa é uma biografia ficcional, tá? Então, na verdade, ela vai conter muito de fatos reais, comprovados em biografias, em estudos das Irmãs Brontë, mas também a Juliette fez uma coisa meio romanceada. Na verdade, o foco do livro é a Charlotte Brontë. Mas como o livro vai se passar ali num certo período da vida dela, obviamente ele vai falar das pessoas que conviveram com ela. Então a gente vai ter aí uma visão bem nítida da vida das Irmãs Brontë no interior da Inglaterra. E gente, uma coisa que eu achei bem legal, assim, a autora no final do livro, ela conta um pouquinho como ela se inspirou para escrever essa história. Então a gente percebe mesmo que muito do que está aqui realmente não é ficção, mas algumas partes ela até ressalta, porque o livro ele vai se basear, o romance do livro, vamos dizer assim, ele vai contar a história da Charlotte como assistente de pároco que viveu com o pai dela, que ficou anos com elas. Ele ajudava o pai dela, que era pároco, né? No primeiro vídeo das Irmãs Brontë eu falo um pouquinho sobre a vida delas, gente, então para não me estender muito, dê uma olhadinha lá se alguém ainda não conhece. O que acontece é que o Arthur, que é esse pároco assistente, ele vai para casa, para a vila, né, onde elas moravam, e ele permanece lá por vários anos e ele se apaixona pela Charlotte, né? Mas a Charlotte não dá muita bola, ela na verdade tinha uma certa bronca aí com os párocos, vamos dizer assim. Então o livro começa contando com a chegada do Arthur no vilarejo, né? E aí ele não vai contar sobre a infância delas, ele vai começar no ponto aonde a Charlotte e a Emily já tinham ido para Bruxelas fazer os cursos, já tinham trabalhado em algumas coisas. A Anne já tinha trabalhado como governanta, já voltou. Então ele vai iniciar o livro no ponto em que todas elas já tiveram alguma experiência e retornaram para sua casa, tá? Naquela época o irmão delas começou a beber, então ele deu muito trabalho para elas, infelizmente muito sofrimento também, porque ele era o homem da família, né, depois do pai, e toda a esperança que o pai colocou nele foi por água abaixo. Ele se apaixonou por uma mulher e não foi correspondido, e aí se jogou na bebida, na droga, e coitada das irmãs, né, tinham que aguentar o bonitinho lá, tendo os pitizinhos dele. Elas começam então a conversar sobre a possibilidade de publicar em seus escritos para poder ajudar na renda da casa.
já que o irmão não estava contribuindo, né, e o pai já estava ficando velho, teve uma época de cegueira ali também. Enfim, o legal disso, gente, é você perceber nas conversas delas. Então a autora inclusive cita no final do livro que ela criou os diálogos muito baseados nas cartas que ela leu, né? A gente sabe que existem inclusive livros que juntam aí as cartas das irmãs, a da Charlotte naquela época era muito comum, era o mesmo que a gente mandar o WhatsApp, né? Na época eram cartas, era todo meio de comunicação, né? E como as irmãs viviam retiradas naquele lugar, assim, isoladas, então era um hábito muito grande delas. Qualquer coisa que acontecia, elas escreviam cartas para as amigas de lugares distantes, né? E essas cartas, né, vieram à tona depois da morte da Charlotte e acabaram sendo base aí para várias biografias escritas, né? A autora cita inclusive a primeira biografia da Charlotte Brontë, que foi escrita pela escritora também famosa na época, Elizabeth Gaskell, que escreveu a obra mais comentada dela, é Norte e Sul, que eu preciso muito ler. Tenho aqui, mas não li ainda. Elizabeth Gaskell se tornou amiga íntima da Charlotte Brontë e a ela foi dada então a autorização de fazer a primeira biografia. Então a autora, a Juliette, aqui nesse livro, ela diz que a maior parte do que está contido aqui foi baseado nas cartas e nas biografias, principalmente a biografia da Elizabeth Gaskell. E aí, gente, a gente vai notar nos diálogos dessas irmãs que coisa mais deliciosa, gente. Assim, para quem já leu as obras de todas elas, né, a Emily só tem o Morro dos Ventos Uivantes, que vale por todas que ela não escreveu. Então, para quem já leu pelo menos uma obra de cada uma, né, que foi o meu caso, dá para sentir, gente, nos diálogos, a personalidade delas se concretizando ali, aquilo que elas colocam nos livros, o sentimento que elas colocam nos livros se concretizando. Então, uma das coisas que me fez começar esse projeto foi justamente isso. Eu sempre fiquei me indagando como podiam 3 irmãs que ficavam isoladas no campo, sem passeios, sem abrirem os horizontes, conseguiram escrever obras belíssimas, né? E depois que eu li esse livro, muita coisa ficou clara, gente, porque é muito nítido que elas colocaram muito delas e da personalidade delas nas histórias que elas escreveram. Então a gente percebe, por exemplo, a Emily, que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma obra incomparável, bem diferente das obras das outras 2 irmãs, e tanto que ela é considerada uma obra única, né? Não tem como comparar. Dá pra ver assim que a Emily sempre foi a mais retraída, a mais rebelde, a mais avessa a algumas coisas, a que gostava de contrariar, sabe? A que não queria de jeito nenhum mostrar a sua identidade. Ela só aceitou publicar as poesias junto com as irmãs a partir de uma promessa de que elas não iam contar nem para as melhores amigas, nem para o pai, nem para ninguém. Por isso até que elas foram publicadas com pseudônimos masculinos, né? Essa é uma característica das irmãs Brontë. As primeiras publicações, não só dos poemas, como também dos romances, elas foram publicadas com pseudônimos masculinos, baseados aí nas iniciais delas, né? O que fez com que alguns editores na época sacassem ali que existia dedinho das Brontë no meio daquela história. E com isso elas fizeram aí todo um nome a partir desse pseudônimo masculino, mas as obras das Brontë já foram consideradas umas obras muito à frente do tempo na época, causaram uma revolução nos comentários ali de Londres. E além da vida pessoal, toda essa engrenagem de publicação, de escritos e toda esses bastidores aí da escrita dos livros delas estão presentes aqui. Isso é uma coisa muito legal. Inclusive as visitas da Charlotte a Londres, as conversas com seu editor, conversas com outros escritores, né?
Outra coisa que eu entendi, também era uma dúvida que eu tinha, ficou bem claro aqui no livro, vocês vão ver se assistirem os vídeos anteriores, eu comento isso. Eu sempre tinha aquela dúvida do porquê que apenas a Charlotte e a Emily são mencionadas, gente. Eu já li, por exemplo, outros livros, né, de autores estrangeiros, onde são citados autores ingleses renomados daquela época, né? E geralmente eles citam a Charlotte e a Emily. A Anne dificilmente é citada e algumas pessoas às vezes nem sabem que eram 3 irmãs, né? E eu ficava me pegando, pensando por que disso, porque eu li uma obra da Anne Brontë e eu achei assim tão de boa qualidade quanto da Charlotte, né? Inclusive eu cito uma diferença aí no último vídeo, de que a Anne, ela é muito objetiva, né? Então, por mais que os romances sejam belíssimos, sejam lindos, emocionantes, a Charlotte, ela é um pouco mais descritiva. A Anne não, ela é objetiva. Então, para quem não gosta daqueles romances, daqueles detalhamentos, daquelas, né, às vezes um pouco enrolados assim, a Anne Brontë, gente, é perfeita, porque ela consegue fazer um romance lindo a partir de objetivo, tanto que os livros dela são mais finos, né? E não tirando, obviamente, o mérito da Charlotte aqui, gente, descrever sentimentos como ela, assim, eu não vi ainda nas obras que eu li de outros autores, né? Enfim, e a Emily, claro, se tornou conhecida porque na época o livro dela, obviamente para quem conhece, né, O Morro, comparado às obras das outras irmãs, foi um livro, uma obra extremamente polêmica na época, né? Então, claro que essa obra ficou aí muito conhecida, mas eu entendi o porquê a Anne não é tão citada. O que aconteceu é que quando elas publicaram e quando tudo aquilo veio à tona e elas revelaram a identidade delas, logo depois a Emily faleceu. E um ano depois do falecimento da Emily, a Anne faleceu, né? Então acho que assim, exceto por conta de O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma obra fenomenal, sem precedentes, eu acho que ela seria esquecida também, porque todo o contato que a escrita delas teve com o mundo editorial, com notícias, quem teve foi a Charlotte, porque as duas faleceram antes disso. Então, depois do falecimento das duas, que a Charlotte foi para Londres, conheceu outros escritores, assistiu, se não me engano, peça de Dickens, teve o contato com a Elizabeth Gaskell, respondia cartas de fãs, sabe? Então todo o reboliço, o reconhecimento mesmo, foi a Charlotte quem vivenciou, né? E as outras meninas foram um pouco esquecidas. Então eu acredito que seja por isso. Aí tem algumas partes que eu destaquei aqui, gente, que dão muito assim a entender a personalidade delas, né? E vão muito ao encontro do que a gente lê ou ouve falar ou sente nas obras delas também, né? Por exemplo, a Charlotte sempre foi a mais preocupada, né? Ela tinha muita preocupação com relação ao futuro, tanto que foi ela que deu a ideia de publicarem para conseguirem grana. Ela tinha muito aquela ideia de independência, de não querer precisar das outras pessoas, né? É uma característica que a gente vê em Jane Eyre, por exemplo, né? Então ela sempre, já no comecinho do livro aqui, ela conversando com as irmãs sobre aquilo de publicar, ela fala assim: a realidade é que papai não vai viver para sempre, e quando não estiver mais conosco, seremos expulsas daqui. Como vamos sobreviver? Para onde iremos? Então ela sempre teve essa preocupação, né? Já a Emily foi sempre a mais rebelde, a mais questionadora. Então tem uma parte aqui, quando elas começam a ler as críticas sobre os trabalhos dela, né? E os críticos simplesmente atacaram O Morro dos Ventos Uivantes, né? Porque para eles era um absurdo o que estava escrito lá. E aí quando a Emily leu essas críticas, ela fala assim: em que tipo de mundo vivem essas pessoas para serem tão cegas com relação à natureza humana? Não há absolutamente nada de extraordinário em meus personagens, são reais e verdadeiros.
E aí quem lê o Morro dos Ventos Vivantes vai entender que o que ela está falando aqui realmente faz sentido. A Amy escreveu um romance que não é um romance, cujos personagens se amam, embora seja um amor obsessivo, mas aonde ela coloca apenas defeitos e fraquezas, né? E ela ficou indignada com a crítica, achando que ninguém enxergava o que ela enxergava na natureza humana, né? Aí a gente tem também o irmão delas, né? Veja que o próprio irmão que vivia com elas, né, naquele cantinho escondido da Inglaterra, quando se deparou com algumas cartas, acho que ele meio que percebeu que elas seriam os autores masculinos, né, os pseudônimos delas. Teve uma situação lá que ele ficou desconfiado, e aí ele se deixou cair sobre o travesseiro e ele pensou com ele mesmo: meu bom Deus, o que minhas irmãs virginais enclausuradas nessa vidinha poderiam ter a dizer? Que tipo de histórias poderiam contar? Por certo, o mesmo tipo de fantasia pueril que escrevem desde crianças. Porque, para quem sabe da história delas, né, tanto as 3 irmãs quanto o irmão, quando crianças, escreviam histórias. Então ele está dizendo aqui que elas vão poder escrever, o que sabem da vida das minhas irmãs para escrever alguma coisa a não ser as histórias que a gente escrevia quando éramos crianças, né? Mal sabia ele, né, até onde ia a imaginação delas. Aí, claro, vai ter algumas partes bem tristes, né, porque isso não é spoiler nenhum. As 3 irmãs morreram muito novas, principalmente a Emily e a Anne, né, como eu falei. Mal elas publicaram, a Emily morreu, depois morreu a Anne um ano depois. E aí ele vai contar um pouco dos detalhes, como cada uma reagiu à doença, a aceitar a morte, assim. São partes delicadas, assim, bem tristes. Tem uma parte aqui, a Charlotte tinha uma das melhores amigas chamada Ellen, que vira e mexe visitava ela na sua casa, né? Passava uns dias lá com ela, e principalmente depois que as 2 irmãs morreram, essas visitas passaram a ser mais frequentes, porque a Charlotte se dizia muito sozinha. Ela era a única pessoa a quem ela podia conversar e contar sobre suas angústias, né? E num certo diálogo aqui, as 2 estão conversando sobre o editor dos livros da Charlotte, o George. E a Charlotte sempre teve, assim, tipo, uma atraçãozinha por ele, né? Por todo aquele porte londrinense e por ele ser um rapaz mais novo, esbelto, e por tratá-la muito bem também. Ele sempre foi muito gentil com ela, então ela se sentia atraída por ele, mas ela sabia, né, que ela não era, ela era totalmente desprovida de beleza, além de ser mais velha que ele, então jamais poderia ocorrer algum romance aí. Mas as pessoas torciam por isso, tanto o pai da Charlotte quanto essa amiga. E num certo diálogo, a amiga dela está insistindo que ela devia dar bola para ele e tal, né? E ela fala assim: Ellen, sou 8 anos mais velha e inteiramente desprovida de beleza. A amiga inclinou-se em sua direção, tomou-lhe o espelho das mãos. Gostaria que não houvesse espelhos no mundo. Assim talvez você parasse de se referir a si mesma dessa maneira. A Charlotte, ela se depreciava muito. E a Charlotte responde para ela: não preciso de espelhos, Nell. Vejo-me refletida nos olhos dos outros. E pensa na sensibilidade dessa pessoa, né? Para responder uma coisa dessas. E isso aqui só vem a assinar embaixo o que ela coloca nos livros dela, né? A Charlotte tem, ela tinha um dom em descrever, em transpassar a alma das pessoas, né? Dos seus personagens e das pessoas, porque ela colocou muitas pessoas reais nos seus personagens e descrever, né, o sentimento delas. Eu acho isso fenomenal na escrita da Charlotte. E aí, bem, né, passado tudo isso, né, no final das contas ela se vê sozinha com o pai, uma época sem inspiração para escrever, e o Arthur, que era o pároco assistente, acaba se declarando para ela. E também não é spoiler, porque a gente sabe que a Charlotte casou com o Arthur Nichols, acho que é isso, que era o pároco assistente, e foi ele então
que deu a Charlotte aquilo que ela nunca teve na vida, né? Aqui conta, e dá para perceber, inclusive nas cartas dela, que ela não sentia amor por ele, né? Aquele amor como ela sentiu por uma outra pessoa que também está aqui nesse livro, que foi do passado dela e que inspirou inclusive alguns personagens, inclusive o Sr. Rochester do Jane Eyre. Então dá para sentir aqui que na verdade ela não o amava ardentemente, mas ela se sentia muito amada por ele. Então ela até escreve em alguma carta aqui para as amigas que ela se casaria sim com ele, porque fora o pai e os irmãos, ele foi a única pessoa que ela sentiu que realmente amava ela, né? E realmente foi ele que cuidou dela, foi ele que deu a ela nos seus últimos anos de vida alegrias que ela não teve durante toda a vida, né? É muito emocionante, gente, o final desse livro. Ai, é lindo, gente. É triste, mas é lindo você perceber o quanto uma pessoa pode fazer diferença, né, nas palavras que ela deixa assim para a humanidade, né? E a autora fala aqui, inclusive, que uma das partes que são ficcionais são as partes que ela escreve as cartas que o Arthur enviou para Charlotte, porque realmente essas cartas, se existiram, ninguém teve acesso. Mas ela diz que mesmo assim elas são parte reais, porque ela se baseou nas palavras que a Charlotte usou para descrevê-lo nas cartas às amigas, quando ela estava naquela dúvida, né? Caso eu compre uma bicicleta, né? Uma coisa assim. Então dá para ver que tem muita realidade aqui. É uma história muito emocionante. Eu confesso para vocês que esse livro conversou tanto comigo, né? Dada a minha paixão pelas irmãs Brontë, que eu me senti transportada para aquela cidadezinha no interior da Inglaterra, naquela casa paroquial com a Teb, os cachorros, com as irmãs na cozinha, sabe, com os passeios. Eu me senti lá de verdade, assim. Foi um livro que conversou demais comigo, me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha e claro que me abriu espaço aí para eu pesquisar muito mais, né? Eu quero muito ler essa biografia escrita pela Elizabeth Gaskell. Eu acho que não tem tradução, eu vou sofrer um pouquinho, mas nem que eu tenha que ler no original eu vou ler. E claro que aí eu vou entrar aí numa pesquisa aí para saber também o que daqui é ficção e o que não é, né? Mas eu digo que se você curte as obras das irmãs Brontë, se você tem assim um pouquinho de curiosidade de saber da vida delas, gente, esse livro é imperdível. Eu só recomendo que se você não gosta de spoilers, talvez seja melhor você ler as obras delas antes, tá? Principalmente as da Charlotte. O Morro, talvez um pouco, Jane Eyre, Villette, Shirley, a gente tem spoiler aqui, tá? Então eu inclusive não li Shirley ainda, nem Villette, então eu não me incomodo muito, né? Não são assim, aquele spoiler, mas tem alguma coisa no livro ali, então se você não gosta e não leu as obras ainda, talvez seja melhor ler esse livro depois, tá? Mas se você não se importa e se já leu e quer saber um pouquinho, muito bem escrito. Alguns errinhos de revisão, gente, eu peguei, muito pouca coisa, tá? Foram coisa de meia dúzia, mas também acho que dada a minha paixão pelo tema, quando eu vi aqueles erros, me doeu o coração, porque eu disse, não, nesse livro não podia ter erro. Mas tem uns errinhos de revisão, tá? Nada que atrapalhe, mas é um pouco desconfortável, tá? Esse livro foi publicado pela Larousse em 2011 e eu acho que ainda tem no mercado, viu? Já vi resenhas, eu acho que não é difícil de encontrar, não. Então, Brontë, a gente tem que ter esse livro na estante, viu? Muito legal. E é isso, gente. Desculpem a empolgação, mas vocês sabem, né? Só olhar os vídeos aí, que quando eu falo das Brontë, os olhinhos brilham. Mas espero que vocês tenham gostado. Para quem gosta do tema, fica aí então esse projeto, tô levando para vocês também. E se gostaram, então deixa o joinha. Daqui a pouco eu venho com outro vídeo do projeto Irmãs Brontë e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!